dia, boa tarde, boa noite, concurseiro, né? Aqui estamos nós para voltarmos a trabalhar o nosso Estatuto da Polícia Militar de Alagoas, né? A lei número 5.346 de 92, tá? Então nós vamos aí voltar a ver o nosso conteúdo aí a partir do artigo 30, direitos e prerrogativas, tá? Bem, quando a gente trabalha aí, né, os direitos e as prerrogativas, a gente traz aí justamente a consideração de quais são aí os benefícios, né, que são trazidos em favor aí dos policiais militares que vão compor a estrutura militar de Alagoas, do estado de Alagoas, né? Bem, pessoal, o legislador, quando ele trabalha aí com o conteúdo do artigo 30, especificamente no seu parágrafo 1º, que ele vai dizer são direitos e prerrogativas dos militares. E aí, meus amores, ele vai nos trazer um rol, né, extenso aí de quais são esses direitos, né, que são trabalhados aí em favor dos militares com as prerrogativas, né? Especificamente ele vai trazer para a gente a questão das honras, das dignidades, a questão das distinções que são trabalhadas, ofertadas de acordo com os graus hierárquicos e com os cargos exercidos, né? Então, os direitos e prerrogativas aí que são retratados, eles vão trazer justamente para nós essas garantias aí, tá, estabelecidas em favor do indivíduo, né? Então você traz aí em favor do policial militar, tá? As honras, as dignidades, as distinções que serão feitas em favor, tá? Bem, ele vai falar logo da plenitude de patentes dos oficiais, com prerrogativas de direitos e deveres a eles inerentes, uso de títulos e designações, uso de uniformes, processo de julgamento pela justiça militar, tá? São os direitos aí retratados. Mas vamos lá, tá? Primeiro ele diz, plenitude de patentes dos oficiais com prerrogativas, direitos e deveres a eles inerentes na ativa ou inatividade. Então, ó, conferir patentes, né, aos oficiais, tá? Ora, as patentes são graus de hierarquia, então eles vão, direito o recebimento dessa patente em relação aos oficiais. Uso dos títulos e designações hierárquicas correspondentes ao posto e à graduação. Então, os símbolos, né? Vocês já devem ter observado ali na manga da farda, né? Que você verifica ali alguns símbolos que às vezes até se estende para a parte frontal, né? E isso vai dizer qual o posto, qual a graduação ao qual aquele policial militar ele está adscrito. Lembrando que posto é o grau hierárquico do oficial, né, e a graduação é o grau hierárquico dos praças, tá? Então, os usos de títulos, né, concernentes aos postos e às graduações estarão presentes aí em relação aos direitos e às prerrogativas que são inerentes aos policiais militares. Uso de uniformes, então também é um direito aí retratado, tá? Insígnias distintivos voltados para a corporação. A questão do processo de julgamento na justiça militar, né? Então, lembrando que a justiça militar ela é uma justiça especializada para processo de julgamento dos crimes militares. Então, por isso que você tem aí essa possibilidade de um processo de julgamento. Honras e tratamentos, né, os sinais que a gente já falava sobre isso, a prisão especial em quartel da corporação, com a possibilidade de uma justiça, uma assistência judiciária gratuita, então uma prisão especial em quartel da corporação, tá? Aí você tem, além disso, a questão da assistência, né, que vai ser ofertada ao oficial em relação ao prazo, do oficial em relação ao praça e do oficial em relação ao seu oficial superior, né? Então tem essa questão da assistência também aí retratada nesse inciso da prisão especial em favor aí
da corporação, né? Prisão especial em quartel da corporação com assistência judiciária gratuita. Além disso, é direito à questão do porte de arma para oficiais conforme a legislação federal e para os praças conforme a legislação federal e restrições impostas pela corporação. Então, garantia do porte de arma. Além disso, ele vai trazer a questão da reserva remunerada, né? Ele vai trazer a transferência voluntária para a reserva remunerada aos 30 anos de serviço e do sexo masculino e 25 anos do sexo feminino. Reserva remunerada, né, é aquela possibilidade que o indivíduo tem de se aposentar, mas ficando ainda, continuando à disposição da corporação e havendo a possibilidade de ser convocado, assim será, né? Então, você traz aí, importante colocar aí até, né, que essa questão da reserva remunerada, pessoal, ele coloca aí pra gente a questão do tempo de contribuição. Tá? Então, ele vai botar aí, 30 anos, né, para ir para a reserva remunerada, 30 anos no caso de homens e 25 anos em caso das mulheres. Então, ele faz essa distinção aí para o tempo de serviço executado pelo profissional para que ele vá para a reserva remunerada. 30 anos homem, 25 anos mulher, dentro dessa concepção para que ele vá para a reserva remunerada, tá? Estabilidade, outro detalhe importante aí que ele vai trazer como direito é essa questão aí, né? A gente falou de outros direitos, mas ele fala aí da questão da estabilidade. Quando é que o policial ele vai adquirir a estabilidade? Após 10 anos de cumprimento de efetivo serviço. Então, ele vai adquirir a estabilidade, é um direito que ele adquire dentro da prestação de serviço. E aí ele vai começar a listar, dentro dos incisos, inúmeros direitos que a gente vai conceber, inclusive, como direitos trabalhistas. Direitos trabalhistas comuns, pessoal, que a gente vê no nosso dia a dia, né? Vamos colocar até aqui. Então ele vai ter direito, o PM vai ter direito ao 13º salário ou gratificação natalina, vai ter direito a férias. Essas férias, mais um terço, que a gente chama de terço constitucional, que é um acréscimo ao salário, né, da remuneração do indivíduo de um terço. Aí ele vai falar sobre licença maternidade e licença paternidade. Então, é direito à licença maternidade e à licença paternidade. Lembrando, pessoal, que aqui há um detalhe, né? O prazo de duração da licença maternidade, de regra, é de 120 dias, previsão constitucional, e de 5 dias, né, para a licença paternidade. Lembrando que pode haver a prorrogação para até 180 dias, mas isso não é a regra. A regra é a licença maternidade ou a licença paternidade de 125 dias, respectivamente, tá? Ele vai falar da possibilidade de que o indivíduo, é direito do indivíduo receber uma remuneração, receber promoção no momento em que seja cabível a concessão dessa promoção. A remuneração é um salário, né, a ser percebido pelo indivíduo, então ele vai perceber essa remuneração, vai receber a promoção no momento em que ele seja cabível. Vai falar também da pensão por morte, é direito, né, vindo a óbito policial militar, que o cônjuge ou companheiro e os seus descendentes recebam aí a pensão por morte, né? Então é garantia, é direito o recebimento dessa percepção. E aí ele começa a falar dos adicionais, tá? Então ele vai falar que é direito do policial militar o adicional de periculosidade, o adicional de insalubridade. Vamos botar até uma vírgula aqui, adicional de periculosidade, insalubridade e o adicional de penosidade. Aí você vai
até fazer um destaquezinho aí, porque nós não temos ainda uma regulamentação jurídica em relação ao adicional de penosidade. Mesmo havendo essa garantia expressiva por lei, mas o adicional de penosidade ainda não está regulamentado, então não se tem ainda como se afirmar, como se dá a quitação desse pagamento de adicional, o que é a penosidade, como se dá a quitação do recebimento dessa penosidade, tá? Aí ele vai falar também da assistência médica hospitalar. Então, é direito do policial militar a assistência à saúde, né, médico hospitalar, e também é direito o recebimento do salário família, né, pago aos dependentes do policial militar. Então, a cada dependente vai ser pago um valor, um acréscimo referente ao salário família. Então, a gente tem aí essa consideração, né, de direitos que são retratados em relação aos policiais militares dentro da previsão do artigo 30. O interessante aí também, pessoal, é que ele vai falar sobre os professores. O parágrafo 2º desse artigo 30 vai falar sobre os professores civis, né? São professores que não fazem parte da corporação e que são contratados para ministrarem aulas em cursos dentro da corporação. Ele vai dizer que esses professores, ele tem a consideração de receber algumas honras. Então, o parágrafo 2º prevê 4 incisos aí, em que vai trazer para a gente essas honras que serão concebidas, tá? Então, você tem a honra de coronel, né? Quando lecionar o curso superior da polícia, então ele terá aí a honra de coronel, tá? Você tem aí a previsão da honra de major, quando lecionar no curso de aperfeiçoamento de oficiais, a honra de capitão, quando lecionar nos cursos de formação, adaptação e habilitação para oficiais, e de primeiro-tenente quando lecionar nos demais cursos ou estágios. Então, os professores civis que são contratados para ministrarem aulas nos cursos dentro dos estabelecimentos das corporações terão aí essa possibilidade de receber essas honras ao qual a gente citou, tá? Bem, a partir de agora, a gente viu os direitos. A partir de agora, a gente passa a verificar quais são os deveres dos policiais militares. E esses deveres estarão retratados no artigo 31 do nosso estatuto, tá? Então, o artigo 31 vai prever quais são os deveres que estão vinculados, né, de forma racional e moral ao exercício da função de policial militar em relação à sociedade. Então, ele já traz essa ideia para a gente. Eu voltei aí à questão da vinculação do PM em relação à prática da sua atuação quanto à sociedade. Então, os deveres do PM previstos no artigo 31. Né? E aí você traz a questão de dedicação integral ao serviço da Polícia Militar, então dedicar-se de forma integral à prestação do seu serviço enquanto estiver de serviço, fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com o risco da própria vida, inclusive quando vocês aí, futuros policiais militares de Alagoas, forem se formar, prestarão lá o seu juramento e dirão isso em seu juramento, que estarão prestando um serviço à sociedade, em favor da sociedade, representando o Estado, segurança, inclusive colocando em risco a sua própria vida. Eita, professora, eu não quero colocar em risco a minha própria vida, não. Então, desista de ser policial militar, né? Vai ser qualquer outra coisa, porque para ser policial militar precisa vestir a farda de fato, o colete do Superman e ir lá para as ruas trabalhar em favor da sociedade, inclusive, né?
pondo em risco a própria vida. É um dever, está aí previsto. Ó. Fidelidade à instituição a que pertence, ou seja, a Polícia Militar de Alagoas, mesmo com o risco da própria vida, tá? Então, essa previsão aí dos deveres. Aí o legislador vai dizer, cultos aos símbolos nacionais e estaduais. Pessoal, os símbolos nacionais, eles vão estar previstos no artigo 13 da nossa Constituição Federal de 88, tá? Então, o artigo 13 vai nos dizer quais são os símbolos que representam a nacionalidade. E aí a gente tem, ó, o selo, o hino, né, as armas, tá? São os representativos, né, e a bandeira são aí, né, os símbolos representativos da nossa nação, tá? E aí o legislador já impõe para a gente que além do selo, do hino, das armas e da bandeira, a gente tem aí a configuração de que os estados poderão ter símbolos próprios. Então, os estados poderão criar símbolos próprios, claro, respeitando os símbolos nacionais previstos aí no artigo 13. Mas o Estatuto está nos dizendo que o policial militar ele deve culto a esses símbolos aqui, o selo, o hino, armas e bandeira nacional, além dos símbolos que representam o Estado, no caso, o Estado de Alagoas. Os símbolos representativos do Estado de Alagoas deverão ser observados como um dever do policial militar, tá? Probidade e lealdade em todas as circunstâncias, né? Probidade me traz a ideia de agir com boa fé. Então, eu devo agir sempre com boa fé na função, é um dever agir com boa fé na função de policial militar em todas as circunstâncias. Disciplina e respeito à hierarquia. Disciplina está voltado para a questão de obediência às normas e respeito às autoridades superiores. Então, a ideia de disciplina e respeito à hierarquia, aí dispostas como dever. Rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens, né? Então, eu tenho que cumprir com as minhas obrigações, eu tenho que cumprir com as ordens manifestamente legais que são emanadas por minhas autoridades superiores, tá? E tratar o subordinado com dignidade e urbanidade, tá? Trabalhar com a questão de urbanidade, amores, é trabalhar com a ideia de ter boas maneiras, de respeito, de cortesia. Então, quando ele diz tratar o subordinado com dignidade e urbanidade, é tratar o subordinado com boas maneiras, com respeito. Não é porque ele está abaixo de você que você vai tratá-lo mal. Não, vocês fazem parte de uma mesma corporação, tá? Então, tratar o subordinado com dignidade e urbanidade é essa característica dos deveres de obediência aí que é trazido dentro do artigo 31, que vai trazer os deveres do PM. Uma observação importante aí, meus amores, é a questão do compromisso de honra que é trazido pelo Estatuto. Tá? O compromisso de honra ele é a aceitação consciente das obrigações e dos deveres. Então, toda vez que a gente estiver falando desses deveres aqui, você vai vincular ao que o Estatuto fala aí do compromisso de honra, né? Então, o compromisso de honra, ele traz essa prerrogativa, ele é obrigatório e ele traz essa prerrogativa da aceitação consciente das obrigações e dos deveres, tá? Ele é de caráter solene e ele vai ser prestado à bandeira nacional, né? Então, regras aí do militarismo que institui pra gente essa configuração, tá? De que o compromisso de honra será prestado à bandeira, né? E ele é um ato solene para confirmar essa questão aí dos deveres que são imputados, tá? Bem, da violação dos deveres e da obrigação é um título que vai trazer aí para a gente, né? Essa questão de você violar. O que é que vai acontecer se o indivíduo ele viola os deveres que são impostos? Bem, você pode ter aí, né, a prática de um crime
ou você pode ter a realização de uma contravenção penal ou uma transgressão disciplinar, tá? Então, violar esses deveres que são impostos no artigo 31 podem ocasionar a prática de um crime, uma contravenção ou podem trazer aí a prerrogativa de uma transgressão disciplinar. O Estatuto, ele estabelece para a gente essa questão da transgressão disciplinar, tá? A previsão vai estar no regulamento disciplinar, né, claro. A punição não vai poder ultrapassar o prazo de 30 dias, a gente está falando da transgressão disciplinar, que é o que interessa para a gente, né? Lembrar que quando eu descumpro um dever, né, quando existe uma violação de um dever, você vai configurar aí que isso pode gerar 3 particularidades. A primeira particularidade é a questão aí da prática de um crime. Ou então, você pode estar praticando uma contravenção ou você vai estar praticando uma transgressão disciplinar, tá? E aí, nessa transgressão disciplinar, você vai ter a regulamentação no regulamento. Regulamentação no regulamento é ótimo, mas é isso mesmo, tá? O regulamento é quem vai prever essa questão da transgressão disciplinar. O regulamento, ele vai prever a questão da parte disciplinar e justamente especificar essa questão aí da transgressão disciplinar, tá? A punição, ela não vai poder ultrapassar a ideia aí de 30 dias, né? A aplicação da punição, tá? E aí tem a questão do cadete, tá? O detalhe aí, pessoal, então, você vai fixar aqui que essa transgressão disciplinar não pode ultrapassar o prazo de 30 dias, né? O prazo máximo aí de duração da punição. Então, punição aí, o prazo máximo é de 30 dias e você vai configurar aí a questão do cadete. O cadete é o aluno, né? Tá aí naquela fase. Vocês passarão por essa fase assim que forem devidamente aprovados, porque eu sei que concurseiro disciplinado vai ser aprovado e assim vocês serão aprovados na Polícia Militar de Alagoas e vão ser alunos, serão cadetes, né? E nessa fase, né, o legislador, no regulamento, no estatuto, previu que a situação de cadete, além, né, da sanção disciplinar que lhe será ofertada pelo regulamento, ele também receberá a do regimento interno do estabelecimento de ensino ao qual ele estiver matriculado. Então, o cadete, ele tem uma especificidade, e isso aí pode ser cobrado na sua prova, né? Além dele receber a punição pela transgressão disciplinar praticada, que vai estar prevista no regulamento disciplinar, ele também poderá receber uma punição que esteja descrita no regimento interno do estabelecimento de ensino que ele esteja matriculado durante o curso dele de formação, tá? Então, muito cuidado aí na hora da sua prova com a figura do cadete, que pode ser questionado em relação a essa questão da transgressão disciplinar, tá? Bem, o Estatuto, logo depois, ele começa a falar para a gente sobre o Conselho de Justificação e Disciplina. Tá? E aí, pessoal, ele vai falar para a gente sobre uma situação de incapacidade, né? Ele vai trazer para a gente que o Conselho de Justificação e Disciplina, inicialmente, ele vai observar essa questão da incapacidade que vai gerar o afastamento desse policial militar. Verificada a existência de incapacidade do policial militar, ele será afastado. Então, o oficial, e aí ele faz uma distinção entre o oficial, o aspirante a oficial e o praça. E aí ele vai dizer para a gente que o oficial incapaz de exercer sua atividade, ele deverá passar por esse conselho de justificação e disciplina para que aí se determine
o seu afastamento. Já o aspirante, né, e a questão do aspirante a oficial e a questão do praça, ele, se tiver estabilidade, vai passar pelo conselho. Se não tiver estabilidade essa que a gente estudou aqui, que é o prazo de 10 anos do exercício da função, se ele não tiver essa estabilidade, ele vai ser afastado pela incapacidade em definitivo. Nem passar pelo conselho vai acontecer, tá? Então, ele traz essa previsão do conselho de justificação e disciplina. O próximo tópico a ser trabalhado através desse estatuto é a questão da ética, da conduta moral do PM. Mas essa particularidade sobre ética a gente vai discutir no nosso próximo bloco. E aí a gente vai verificar a questão da conduta moral do PM, né? E também vamos começar a ver a questão dos ausentes, dos desertores, dos desaparecidos, como é que funciona, tá ok? Então, voltamos na nossa próxima missão com essa parte conceitual aí da ética e dos conceitos aí voltados para os possíveis abandonos da titularidade de cargos que acontecem dentro da Polícia Militar do Estado de Alagoas, ok? Então, espero vocês na nossa próxima missão para a gente dar continuidade ao nosso estatuto. Até lá, pessoal!